E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Quero tratar nesse vídeo, né, desse assunto, desse vídeo com esse título, né? O que os protestantes precisam saber sobre a Bíblia. Que eu creio que eles não sabem, eles agem, né, por ignorância, né? A maioria não conhece a formação do cânon sagrado, né? E eu me refiro aqui, vou me referir mais sobre o Novo Testamento, que a gente em comum, né, crê no Evangelho, crê em Jesus Cristo. Então, se os protestantes, né, soubessem, a grande maioria soubesse a formação das Sagradas Escrituras, jamais eles seriam, né, protestantes. Como a gente tem falado, né, Cristo não deixou um evangelho, né, escrito. Ele enviou a igreja, né, ide pelo mundo pregar o evangelho. Porém, Jesus Cristo não deixou uma cartilha, né, um catecismo, a Bíblia, né, escrita, e disse, olha, vocês vão pregar isso, isso e isso, né? Vocês vão pregar o que está aqui nesse livro. Não, Jesus Cristo disse, vai pregar o evangelho, vai anunciar, né, o reino dos céus, vai batizar, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vai ensinar e fazer discípulos em todas as nações. E eis que estou convosco, né, todos os dias até o fim dos tempos. Veja, Jesus Cristo deu, né, essa ordenância e não deixou, como eu já falei, nenhum bilhete escrito, não deixou nada escrito para eles sair dando testemunho, né? A gente sabe que a Bíblia vai ser escrita, né, comprovadamente na história, cerca de 20 anos, né, depois da morte de Cristo, começa a surgir o Novo Testamento. Então, veja, Jesus Cristo enviou a igreja com autoridade, né, de batizar, de fazer discípulos, enviou a igreja como coluna e fundamento da verdade. Quem vos ouve, né, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Então Jesus Cristo vai enviar a sua igreja com essa autoridade. Primeiro Jesus Cristo diz, né, lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, toda a autoridade foi me dada no céu e na terra. Então, com essa autoridade, Jesus Cristo diz, ide, né, portanto, pelo mundo, pregar o Evangelho. Logicamente, Jesus Cristo sabia que no mundo havia, né, contestações e havia, né, outras religiões. Então, Jesus Cristo não estava preocupado com isso. Ele disse, olha, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê não será, né, já está condenado. Quem vos ouve, a mim ouve. Ponto final. Essa foi a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que essa potência, né, dessa palavra chegou até nós. Porque no início foi uma coisa, né, tremenda, né? Um poder tremendo de nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou até nós. A gente sabe, exatamente como a gente já afirmou aqui, Cristo não deixou o evangelho escrito. Quem vai escrever, cerca de 20 anos depois, são, né, os apóstolos, né, os evangelistas. Portanto, os apóstolos, né, ao morrer o último apóstolo, lá por volta do ano 100, também não deixou a Bíblia definida como temos hoje. Né? Não deixou. Paulo, Pedro, nenhum dos apóstolos deixou a Bíblia definida, né? No final do primeiro século, quando morre ali o último, né, dos apóstolos, que é escrito também o último dos evangelhos, né? O evangelho de João, também não ficou nada definido, né? Não existe uma documentação que diga, olha, no final do primeiro século, né, não existe um documento histórico que diga, olha, a Bíblia dos apóstolos que ele deixou são esses livros, esse. Não existe, né, não existe essa definição. Portanto, essa definição ficou para os, né, sucessores dos apóstolos. Veja só que interessante, né? Cristo não escreveu o Evangelho. Quem escreveu o Evangelho e as cartas já foram os evangelistas, né, e os apóstolos. Porém, eles mesmos também, ao morrerem o último apóstolo, não existe nada definido. Portanto, no início do primeiro século, o que aconteceu foi um amontoado de livros, né? Um amontoado de evangelhos, um amontoado de apocalipse, um amontoado de cartas dos apóstolos, né? Evangelhos de todo tipo, que ficou ali na mesa para quem decidir? Para os sucessores dos apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, discernir quais os livros e compor as Sagradas Escrituras que temos hoje. Veja só, então,
Não é nada como os protestantes pensam, né, que a Bíblia veio do céu com um zipzinho e tudo. Então eu tenho a Bíblia, né, como palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A gente vê nos comentários, nesse sentido, dos protestantes julgar de ficar só com a Bíblia apenas, porque ele diz assim, ficar com a Bíblia apenas, porque a Bíblia, né, é a palavra de Deus. Afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus é correto? É correto, mas precisa de um ajuste, né? Precisa de um ajuste. O correto é dizer que a palavra de Deus é Jesus Cristo. Vejam, a palavra de Deus é Jesus Cristo, a palavra completa, né? A Bíblia é parte da mensagem, né, divina. Porém, a palavra completa se chama Jesus Cristo, né? A palavra completa se chama Jesus Cristo. Então, como a gente vinha falando, né, no início, no final do primeiro século, né, para o segundo século, quando eles começam a discutir, né, o cânon sagrado, quando começa a surgir, né, as cartas, os evangelhos, e os judeus, né, finalizam ali, fecham o seu cânon sagrado sem o Novo Testamento, evidentemente, né, porque eles não aceitaram Jesus Cristo. Então, eles ficaram com a Bíblia, né, menor, porque não aceitaram Jesus Cristo, né? Logicamente, ele não ia colocar o Evangelho na Bíblia deles. Então, ficou a encargo da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, guiada pelo Espírito Santo, né, de discernir os livros sagrados. Então, a gente vê que não foi fácil, né? E a história conta que até o terceiro século não havia nada fechado ainda, não havia nada definido, porque houve uma grande, né, discussão em torno disso. Quais o livro era autêntico, era, né, inspirados e quais não. Então, os apóstolos escreveram, os evangelistas escreveram, mas no início, logo após a morte dos apóstolos, ficou um amontoado de livros, chegava-se livro de toda parte e diziam, olha, esse livro aqui é de tal apóstolo, é de tal evangelista, esse evangelho aqui, né, é de fulano. E a igreja disse, espera aí, pegou aquele amontoado de livros e disse, não, aqui precisa de uma autoridade para definir quais o livro é. Né? Guiada pelo Espírito Santo, a igreja vai definir isso só lá no século IV. Veja, só no final do século IV que vai se encontrar, historicamente, uma lista do cânon como a gente tem hoje. Veja só que interessante, né? Então, é a autoridade da igreja, guiada pelo Espírito Santo, quem discerniu o cânon sagrado, né? Então, veja, você pegar esse cânon sagrado, né? Essa Bíblia, e dizer que está toda a palavra de Deus ali, você está equivocado. Então, é isso que os protestantes precisam aprender. Que, quando ele diz a Bíblia é a palavra de Deus, sim, ela é parte, né? Ela é parte. É bom ficar bem claro isso. Ela não é a palavra de Deus completa. Como eu já falei para você, a palavra de Deus completa se chama Jesus Cristo. Como eu costumo dizer, né? O Espírito Santo guiou os apóstolos e evangelistas, inspirou-os para escrever os evangelhos, as cartas, né? Os evangelistas, os apóstolos, tinham ainda, né, o som da fala de Jesus Cristo no seu ouvido, né, recentemente. Então, eles escreveram lembrando de tudo que Jesus Cristo fez e ensinou e pela sugestão do Espírito Santo. O que eu costumo dizer assim você acha que o Espírito Santo, ao guiar os evangelistas, né, os autores sagrados, ao guiar eles na escrita da Bíblia, você acha que quando o Espírito Santo fez esse trabalho, ele se aposentou? Ele disse, olha, já inspirei os evangelhos, já inspirei aí as cartas, agora que o mundo se vire. É mais ou menos isso que o protestante pensa, né? Quando ele pega a Bíblia, ele diz, olha, estou com a Bíblia na mão, estou com a Bíblia na mão aqui, a palavra de Deus, belezinha, aqui já me basta, aqui já estou tranquilo. Não foi assim, meus irmãos. Como a gente viu, né, a história, um pouco da história do cânon sagrado, não foi assim, foi muita luta. Escreveu, Jesus Cristo enviou a igreja sem escrever. Os apóstolos escreveram, porém não deixaram nada definido
até a sua morte. Coube aos seus sucessores definir se aqueles livros eram autênticos mesmo ou não, por causa de muitas cartas que surgiram, né? Então, veja que não foi fácil. Então, eu colocar hoje e dizer não está tudo aqui, não está. Então, foi parte, né? A escritura é parte da inspiração divina, que só lá no final do quarto século vai ser, né? Vai ter uma lista como nós temos hoje. Ou seja, quando ele diz assim, quando eles imaginam que a palavra de Deus está toda nas Sagradas Escrituras, esse é o grande erro dos irmãos protestantes, porque a igreja já havia percorrido, né, nesse mundo cerca de 20 anos sem nenhum evangelho, sem nenhuma carta escrita. Então a igreja foi quem moldou a Sagrada Escritura que a gente tem hoje. Então veja, a palavra de Deus é Jesus Cristo. E essa palavra de Deus, Jesus Cristo, ele envia a igreja com essa autoridade de ligar e desligar. Então veja, né, o grande erro dos nossos irmãos protestantes, de ficarem somente com as Sagradas Escrituras. Como eu vinha falando, que eles imaginam que o Espírito Santo deu a Bíblia e agora a gente não precisa mais da igreja. Então a Bíblia já é suficiente, então envia a Bíblia pelo mundo, divulga somente a Bíblia. Aí onde está o grande equívoco, porque o texto sagrado, ele supõe, né, ele está à mercê de uma interpretação, né? Então o sujeito fica com as Sagradas Escrituras e faz né, a interpretação que ele quiser. Então é cômodo ficar somente com a Bíblia por conta disso. O sujeito fica lá com as Sagradas Escrituras a ponto da loucura de fundarem a própria igreja e dizer não, somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Veja, o Espírito Santo, quando inspirou os autores sagrados, os apóstolos, evangelistas, ele não se aposentou. O Espírito Santo não se aposentou, continua inspirando. É uma incoerência muito grande dos irmãos protestantes de imaginar isso, que a inspiração divina cessou, né? O próprio texto sagrado diz isso. Jesus diz isso nas Sagradas Escrituras, que vai enviar o Espírito Santo, que vai guiar a igreja em toda a verdade. O próprio Cristo diz assim, eis que eu estou convosco todos os dias. Ou seja, se a Bíblia apenas resolvesse, Jesus Cristo ia se aposentar, ia ficar tranquilo do lado do Pai. Para que ele ficar todo dia na igreja, vendo tanta desordem, vendo tanta briga, né, vendo tanta desunião? Então ele ia se aposentar. Já sofreu tanto, então já fiz a minha parte, entreguei para vocês aí o evangelho, agora eu vou ficar até o final dos tempos esperando vocês lá. Não, Jesus Cristo disse, não, eu vou ficar até o fim dos tempos, né, com vocês todos os dias. E o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Então, a Bíblia não é toda a verdade, senão não precisaria do Espírito Santo nos acompanhar para guiar em toda a verdade. Como se diz, né? A Bíblia contém a verdade, mas nem toda a verdade está escrita nas Sagradas Escrituras. Então, eu acho que os irmãos protestantes precisam aprender isso, né? E voltarem para a Igreja de Cristo, para a única igreja que Cristo fundou. Porque o Espírito Santo, vou repetir mais uma vez, né? Inspirou os autores sagrados, mas ele não virou as costas, ele não se aposentou. Isso que foi escrito é parte dessa revelação divina. Mas a própria Sagrada Escritura fala que tem uma parte que foi transmitida oralmente. Nas cartas de João, a gente vê isso aí, né? Ele dizendo, permanecei firme, né, nas tradições, naquilo que a gente transmitiu a vocês, seja de viva voz ou por carta. Ou seja, sem a transmissão oral, não teria nada para se escrever. Então veja, a Sagrada Escritura é uma base, é a palavra de Deus, porém não é a palavra completa. E os irmãos protestantes, né, precisam entender isso enquanto, né, há tempo. A Sagrada Escritura, ela contém a palavra de Deus e a história do povo antigo, né? Ela contém a palavra de Deus, é preciso encontrar, por isso é preciso de uma intérprete, né, legítima, que é a igreja. Então a Sagrada Escritura é assim, ela contém a palavra de Deus e a história do povo antigo. Então quando eu fico com a Sagrada Escritura como palavra de Deus completa,
esse é o grande erro dos irmãos protestantes. Achar que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus completa. Então ele chega no comentário e diz assim, eu fico com a palavra de Deus, a Bíblia. Mas ele se esquece dessa palavrinha completa. A palavra de Deus completa se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo não ficou limitado só ao que está escrito, né? O Evangelho é claro, diz, olha, Jesus Cristo fez muitas outras coisas. Isso aqui é para você ter uma base, para você crer. Mas ele fez muitas outras coisas que se fosse escrito, no mundo não caberia. E ele disse que estaria na igreja todos os dias para guiar a igreja. E ele disse que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Então, Jesus Cristo aponta para a igreja. Os evangelhos, as cartas, estão apontando para a igreja. E os irmãos protestantes insistem em dizer, não, só a Escritura, né? Somente a Bíblia. A Bíblia é parte da revelação, não é tudo. A Bíblia é parte, né? É palavra de Deus, mas não é a palavra completa. E quando os irmãos protestantes, né, descobrem isso, eles, né, se levantam e voltam para a igreja. E vão passar a dar testemunho, porque eles vão entender que a palavra de Deus completa é Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo diz isso com muita clareza. Veja aí, né, nas suas Sagradas Escrituras, João 5, Evangelho de João capítulo 5, o versículo 39 é muito utilizado pelos protestantes. Porém, eles não gostam do versículo 40. Veja, no Evangelho de João 5, versículo 39, diz assim, né, Jesus diz assim, vocês, né, vasculham as Sagradas Escrituras pensando ter nela a vida eterna. No versículo 40, Jesus diz assim, porém, vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Ou seja, Jesus diz assim, vocês estão procurando nas Escrituras, pensando ter nela a vida eterna, porém é de mim que a Sagrada Escritura está falando. A Sagrada Escritura está falando para Jesus, falando de Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz no versículo 40, mas vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna. Então é preciso ir a Jesus Cristo. E muitos protestantes estão indo somente às Sagradas Escrituras, parte da revelação, estão fazendo o mesmo caminho que os judeus fizeram. Fica com a Sagradas Escrituras e rejeita Jesus Cristo. Beleza, meus irmãos? Então é isso que eu quis deixar nesse vídeo, mostrando para vocês que os protestantes precisam compreender as Sagradas Escrituras. Precisa, né, entender essa formação das Sagradas Escrituras para não ocorrer, né, de ficarem no mesmo erro dos fariseus, que procuravam nas Sagradas Escrituras, mas rejeitavam Jesus Cristo. Então é isso que os irmãos protestantes estão fazendo. Estão ficando com as Sagradas Escrituras e estão rejeitando Jesus Cristo. O próprio Cristo falou isso para os discípulos, né? Se alguém vos ouve, a mim ouve. Se alguém vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, não tem como dar errado se você estudar com honestidade, com profundidade. Não tem como dar errado, não tem como você não ser católico. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, deixa o seu joinha para fortalecer o nosso canal, para que esse vídeo, né, vá ao mais longe possível. E é isso aí. Muito obrigado e fique com Deus.